Bem, dando continuidade aos experimentos, eu gostaria de discutir com vocês um pouco sobre conservação de energia. Mas antes, vamos fazer uma breve história no tempo sobre como esse conceito vem se solidificando ao longo da história, né? Em 1687 existe um ponto determinante na ciência que é o postulado de Newton, né? Os princípios matemáticos da filosofia natural. Ali ele introduz o conceito de força e o conceito fundamental do movimento, que seria o momento, a quantidade de movimento, que ele propõe que seja o produto da massa pela velocidade e que essa energia se conserva e que tal conservação dá conta de explicar toda a mecânica. O que acontece é que de fato ele não conseguiu explicar toda a mecânica munido só dessa quantidade de momento. Surge então uma figura na história de Leibniz, né? Surge na história esse senhorzinho que disputa com esses outros dois que são bastante influentes na ciência, né? Newton é o pai da física, uma figura bastante central, e René Descartes, ele é um dos pais do método científico e idealizador do plano cartesiano, né? Que a gente usa para plotar gráficos até hoje. O que acontece é que essa rivalidade não é a primeira vez que Newton e Leibniz entram em algum tipo de disputa na ciência e que isso, né, é bastante produtivo para a ciência, apesar de ser produto de uma briga entre eles, né? Mas eles entraram numa discussão que ficou bastante marcada na história. Leibniz propôs que existe uma outra quantidade chamada vis viva, ele deu esse nome baseado num termo grego para força viva, que seria a massa vezes a velocidade ao quadrado, né? Diferentemente do momento de Newton, e que essa sim se conservaria e daria conta de resolver todos os problemas da mecânica. Fato é que nenhuma teoria nem a outra davam conta de resolver os problemas da mecânica e eles ainda viviam nesse embate, até que surgem duas novas figuras, né, bastante importantes para a ciência também, a de Lavoisier e a de Laplace. Laplace é um matemático bastante influente, é conhecido como o Newton da França, ele foi professor de Napoleão e é uma pessoa que, juntamente a Lavoisier, né, que era um químico assim, de outra área, mas eles estavam pensando essas vertentes concorrentes que existiam na época e chegaram à conclusão de que tanto o momento quanto a vis viva, elas são fenômenos independentes e que são complementares, ambos deveriam ser válidos. No ano de 1783, Lavoisier então propõe uma certa lei de conservação que ecoou para a história, né? Até hoje a gente ouve falar dela na forma dessa frase aqui: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ponto é, essa frase é bastante elucidativa sobre o que a gente entende por energia, porém não foi bem o que ele disse na época. E eu quero trazer para vocês aqui o que exatamente ele disse, porque existem uns detalhes que são importantes. O que ele disse no postulado dele é: em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, ou seja, esse é o princípio da conservação das massas, e para a química, esse é um princípio bastante importante e equivalente à energia. Para mecânica, né, a nossa energia mecânica, ela vai dar conta de descrever toda a cinemática, a dinâmica dos corpos, né, que é o que Newton, Descartes, Leibniz, no caso, se centravam na discussão. O que acontece é que, se você está atento às equações que são apresentadas, né, em geral, essa equação aqui ainda é um pouco estranha dessa forma e a gente não chama essa quantidade mv2, geralmente sobre 2, né, de vis viva, a gente chama ela de energia cinética. Mas algumas contribuições na história da ciência foram feitas. Duas perguntas que você pode fazer é: cadê o meio desse mv2, né? Deveria ser mv2 sobre 2. E de fato passou-se a ser mv2 sobre 2 com a figura de Bernoulli, Johann Bernoulli, um matemático bastante importante também. Em 1741 ele introduz esse termo meio e com base em experimentos, né, da época, ele tinha evidências de que essa correção ela satisfazia melhor os resultados que se esperava, né, para o modelo da conservação da vis viva. Pois bem, mas quando mudou o nome, né, de vis viva para energia? Em 1807, Thomas Young, que é um outro cientista bastante importante também, esse aqui da física de materiais, dos experimentos que fundamentaram a quântica, ele chama essa quantidade de energia e começa a definir melhor o que vem a ser energia. Mas ainda, você pode pensar assim, né, esse termo em especial, mv2 sobre 2, ele é a energia cinética, a gente conhece ele assim, a gente é apresentado a ele assim, né? Esse termo cinético, ele só foi atrelado a essa conta, né, a esse termo, mv2 sobre 2, em 1849, com a figura de William Thomson, que é um dos pais da termodinâmica, né, mais conhecido como Lord Kelvin.
devido a ele, inclusive, que tem a unidade Kelvin, né, de temperatura, ele introduz, em homenagem à palavra grega para movimento, esse termo cinético para essa energia. Então já sabia-se que essa energia estava atrelada ao movimento. E no nosso experimento em especial, nas nossas discussões aqui do primeiro ano, a gente está bastante preocupado com a mecânica. Né? Então a gente vai estudar especificamente a energia mecânica no sentido das energias que englobam, que dão conta de descrever os movimentos. Bem, ainda tem um destaque para mais um ponto que em 1829 surge a figura de Coriolis, que é um outro físico também que vai aparecer em regimes não inerciais, em umas coisas mais à frente para a dinâmica, e ele relaciona pela primeira vez trabalho, o conceito de trabalho, com energia. Mas bem, depois de toda essa longa história, o que a gente sabe é que existem duas leis fundamentadas, e que é o que a gente usa até hoje, de conservação para aquelas coisas que estão sendo discutidas desde Newton e Leibniz. Elas são a conservação do momento linear, né? E a conservação da energia, no nosso caso em específico, da mecânica. Acontece aqui, essa conservação aqui, do momento, vai basear uma outra aula, né? Mas, por enquanto, a gente não vai se preocupar muito com ela. Agora, a conservação de energia mecânica começa, assim, pode incomodar um pouco ainda, porque tudo bem como ela foi desenvolvida, mas o que diabos vem a ser energia, né? E aí eu gostaria de trazer para vocês uma discussão que foi proposta por um Nobel da Física, o professor Richard Feynman, que pode vir a responder um pouco sobre o que é energia, porque a ciência, ela pode ter, eu acho que uma resposta rápida e uma resposta um pouco mais complicada para isso, que seria, a resposta rápida é, a gente não sabe o que é energia. Mas essa resposta não dá muita coisa pra gente trabalhar, né? A outra resposta é, a gente talvez não precise saber muito bem o que é energia, porém a gente sabe que energia é um bom modelo, entendeu? Ele é um bom... Propor a energia da forma com que ela é proposta atualmente é uma boa forma de se explicar vários comportamentos que a gente encontra na natureza. Bom, vamos tentar responder então a pergunta sobre o que é energia e talvez motivar um pouco sobre como pode ser útil, né? Falar sobre conservação de uma quantidade que a gente mal entende o que ela vem a ser. Pois bem, eu vou fazer uso aqui de uma analogia apresentada no capítulo 4 do livro Lições de Física do professor Richard Feynman. Esse, em especial, é um físico bastante curioso. Quem quiser se aprofundar em física, assim, procurar saber quem ele foi e o que ele fez, ele é um cara mais moderno na física, né, em relação àqueles que a gente estava discutindo antes, mas que trouxe contribuições bastante interessantes na física. E ele ficou bastante conhecido no mundo científico, assim, por ter uma certa espontaneidade para falar das coisas, né? Tratar das coisas complexas de forma simples. E uma das coisas que ele fez é tentar explicar o que vem a ser energia com uma analogia um tanto quanto maluca, mas que eu acho que a gente pode usar bastante coisa dela. Então, pois bem, o que ele propõe é o seguinte: imagine você que existe um quarto e uma criança lá nesse quarto, e uma mãe, certo dia, leva um conjunto de blocos. Suponha, né, que esses blocos são indestrutíveis. E ela dá um certo número de blocos que o menino não pode ter acesso a novos blocos, né? Ela pensa, certo dia, que ela, assim, por motivo pelo qual ela faria isso, só o Feynman pode explicar para as pessoas, mas... ela hipoteticamente falou assim, olha, eu quero computar dia após dia esses blocos, né? Aí ela entra lá todo dia e vê a mesma quantidade de blocos. Certo dia ela entra e vê blocos assim, faltando. Logo ela vai procurar os blocos e encontra os blocos escondidos em alguns lugares, né, diferentes e tal. Ela olha para a janela do quarto e se pergunta e pensa, né, esse menino pode vir a jogar algum desses blocos para fora do quarto, ou alguém de fora ainda da casa pode vir a jogar blocos novos para dentro do quarto. Então ele supõe duas coisas logo de cara: que existe esse quarto e essa quantidade limitada de blocos indestrutíveis, e que a gente vai conseguir fechar esse quarto tal que tudo que está dentro do quarto está isolado, né? Então essa condição 1 e a condição 2 que ele coloca, elas dão conta, assim, de tentar colocar nos mesmos moldes daquelas frases atribuídas a Lavoisier, né? Nada vai ser criado, nada vai ser destruído. A única coisa é que eles podem ser escondidos ali. Vamos entender cada lugar que se esconde, como se esconde, como transformações, como diferentes formas de se usar esses blocos, entendeu? O ponto é que, certo dia ainda, a mãe entra no quarto e estão faltando alguns blocos, mas ela vê que tem uma caixa no meio do quarto. E a criança colocou blocos dentro dessa caixa, mas ela não pode abrir essa caixa e olhar os blocos que estão dentro, porque a criança fala que ela não quer que abra, tudo bem.
O ponto é, a mãe é engenhosa o suficiente para pensar em pesar a caixa vazia, saber o peso de um dos blocos, e todo dia ela entra, pesa a caixa, conta os blocos que estão lá aparentemente zero, então ela começa a computar os blocos achados. Ela agora que tem o problema novo da caixa, ela pesa a caixa no dia quando ela entra no quarto, tira desse valor o peso que ela sabe que a caixa tem vazia e divide por o peso unitário de cada bloco. Sendo que, então, né, sendo assim, se ela está pegando o peso da caixa no dia menos o peso da caixa vazia, ela vai ter um peso de caixa aqui dividido por um peso de cada bloco aqui. Ela vai ter uma coisa sem unidade que diz quantos blocos tem dentro da caixa. Moral da história. Ela deu uma forma matemática agora para toda vez que ela entrar no quarto, ela pode olhar visualmente e descobrir esse termo. E sem precisar em momento nenhum abrir a caixa, só sabendo o peso, né, a massa da caixa, ela consegue descobrir quantos blocos existem na caixa. O ponto é que o professor Feynman propõe que essa mãe ela é bastante engenhosa mesmo, né? E aí ela põe um balde com água, por exemplo, no canto do quarto, uma água que ela não consiga ver, assim, né? Não necessariamente ela precisa ver, mas que ela não vai conseguir ver os blocos que podem ser colocados lá dentro, e que a criança vai e coloque blocos lá dentro da água. Então ela pensa com ela que se ela souber a altura da água sem nenhum bloco dentro, a altura que um bloco, a diferença na altura que um bloco causa, e medir a altura da água no dia que ela for lá, ela também tem uma nova forma de se computar quantos blocos existem na água sem olhar necessariamente dentro da água. O que acontece? Assim, notem também o seguinte, né? Uma coisa bastante importante é que em qualquer um dos dias, quando ela vai lá e acha a quantidade de blocos visíveis, né? Conta os da caixa, conta de qualquer coisa, eles sempre têm que dar sempre um valor constante, eles sempre vão somar um valor constante igual ao total de blocos que ela deu lá no início para a criança, né? De forma que vocês podem, né, pensar uma coisa olhando para essas equações aqui. Esse termo de blocos achados, conforme menor ele é, né, conforme ela acha, cada vez que ela acha menos blocos aqui, quer dizer que existem mais e mais termos aqui, né? Então, ela vai somar cada vez mais. Esses blocos estão escondidos em diversas fontes, né? Mas ainda assim, quando ela achar todos eles, isso aqui vai dar uma constante. Vocês devem concordar comigo que, comparando um dia com o outro, ela sabendo que essa constante continua sendo igual a essa constante, ela pode subtrair uma coisa da outra, de modo que tem que ser igual a zero, né? Bem, munidos daquela nossa analogia, então, a gente pode chamar um desses dias, computar esse total e chamar de EI, e esse outro total no outro dia de F. A gente sabe, pelo que a gente construiu desse E, que EI é igual a F, sempre vai dar 28 blocos a soma. Então a gente pode trazer isso de uma forma mais elegante para uma variação desse E ser igual a zero. Qualquer par de 2 dias que a gente pegar lá e comparar, a gente pode subtrair um do outro e tem que dar zero, porque os blocos eles vão continuar dando 28. O que acontece é o seguinte, então agora a gente sabe que não, a resposta para o que é energia talvez não seja tão interessante, mas quais são as formas para esse E? Será que para todas as formas desse E existe esse comportamento delta E igual a zero? E esse tipo de investigação é o que motiva a física e o que leva a descobrir novas formas da física. Vocês podem pensar, por exemplo, em formas de calor, né? Tem formas de calor atreladas ao magnetismo, a passagem de corrente, a resistência, o tempo. Tem formas de calor atreladas a propriedades do material e a temperatura propriamente dita. Tem energias que relacionam a massa e, né, a massa clássica com a energia, e isso trouxe uma nova área da ciência, né, que é a relatividade. E tem energias também dos radiação de corpo negro, por exemplo, que são dadas em quantidades discretas, e isso motiva uma nova área da ciência também, que vem a ser a mecânica quântica. O que a gente vai fazer é investigar as formas de energia mecânica. A gente introduz em algum momento a noção de que energia mecânica é a soma da energia cinética mais um conjunto de energias potenciais. E a gente vai tentar elucidar aqui alguns desses tipos clássicos de energia potenciais, que são atrelados à energia cinética, que produzem energias mecânicas que caracteristicamente se conservam. Eu acho que é isso, gente.